galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo aqui desse nosso canal, Psicanálise e Afins. Eu tinha dito no último vídeo, né, que ele seria o último vídeo aí sobre lógica, né, dessa série que a gente está fazendo. Foi o vídeo aí da semana passada. Mas eu resolvi fazer mais um com alguns princípios assim bem simples para que a gente possa dar continuidade aí, acrescentar uma discussão aí sobre alguns textos do Freud, tá? Mas para isso, nós vamos ter que falar de alguns princípios da lógica que a gente também pode encontrar desde Aristóteles aqui no órgão, tá? A gente vai encontrar alguns desses princípios aí. E a primeira coisa, o que é um princípio? Tá, esse é um termo que a gente precisa entender quando a gente vai falar. O próprio Freud usa muito isso, né? Princípio de prazer, princípio de realidade, né? Então a gente tem esse vocabulário na própria psicanálise freudiana e na filosofia também é muito importante. E eu resolvi trazer uma definição, a definição está aqui nos dicionários, nos maiores dicionários de filosofia, não só no tamanho, mas também na importância, o vocabulário técnico e crítico da filosofia, do André Lalande, muito bacana, um dicionário fantástico, e ele tem uma definição do que é princípio. Está aqui na página 861, são várias definições, tá? Eu vou usar a definição C, que é essa que nos interessa aqui. Vou ler um pedacinho para vocês aqui. O que é um princípio? É uma proposição posta no início de uma dedução, não sendo deduzida de nenhuma outra no sistema considerado, ok? Por conseguinte, colocada até nova ordem fora de discussão. Ou seja, é uma proposição que eu coloco e a gente vai confiar. Essa não tem jeito de eu deduzir de nenhuma outra, essa é um princípio, ela começa ali mesmo, tá bom? Tem mais uma citaçãozinha aqui do Poincaré que diz: quando uma lei recebeu uma confirmação suficiente da experiência, pode ser erigida em princípio, tá bom? Então essa é a ideia de princípio que a gente vai trabalhar aqui com Aristóteles. É a mesma ideia quando Freud fala do princípio de prazer, princípio de realidade, ele está pensando nessa ideia de princípio, ok? Os princípios que a gente vai trabalhar aqui com Aristóteles, eles são conhecidos como as leis gerais do pensamento. Eles vão dizer que são os primeiros princípios indemonstráveis. É até interessante que é redundante nos primeiros princípios, né? Mas eles são indemonstráveis, não dá muito para fazer muita coisa, não tem muito o que questionar, né? E eles regem a nossa correta forma de pensar. Desde o Aristóteles, esses princípios são em número de 3, ok? Eu vou falar aqui brevemente, depois a gente vai ver cada um deles. Vamos lá. É o princípio de identidade, o princípio de não contradição e o princípio do terceiro excluído, ok? Identidade, não contradição, terceiro excluído. Vamos ver cada um deles em separado? Então vamos lá. Primeiro deles, o princípio de identidade. Qual que é o enunciado do princípio de identidade? Todo ser é idêntico a si mesmo. Parece óbvio, né? Tá vendo? É difícil até de demonstrar, né? Todo ser é idêntico a si mesmo. Sim. Ou então, a gente pode pensar na forma mais lógica assim, se um enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Sim, né? Numa escrita lógica, a gente poderia escrever como vocês estão vendo aqui na formulazinha aqui, ó. P, se P, então P. Ou P, P. Ok? P é P. Muito simples, né? De uma maneira assim, aí, tirando da escrita lógica, mas no jeito que fica uma escrita que a gente consegue entender, seria como se eu colocasse A é igual a A, ok? Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui, na minha mão aqui, uma banda de Möbius. Essa banda de Möbius é igual a esta banda de Möbius. Ela é ela mesma. Parece banal, mas isso é extremamente importante, ok? Vamos para mais um. O princípio da não contradição. Esse é muito importante que a gente entenda, porque a gente vai trabalhar ele depois com Freud, ok? Então vamos lá. Qual que é o enunciado do princípio da não contradição? Uma coisa não pode ser ela mesma e o seu contrário no mesmo aspecto e ao mesmo tempo. Tá? Então, uma coisa não pode ser ela mesma e o seu contrário no mesmo aspecto e ao mesmo tempo. Ou também, uma outra forma, um enunciado não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Também parece bem óbvio, né? Ou é verdadeiro ou é falso. Não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo.
Ou uma escrita lógica, a gente vai colocar aí, tá vendo? Tem esse símbolozinho do não, né? A negação aí, não P e não P. Não dá para ser P e não P ao mesmo tempo, tá? Então é impossível ser P e não P ao mesmo tempo. De uma maneira simplesinha, de uma outra escrita, que não é a escrita da lógica, mas a gente colocaria que A é diferente de B. Simples, né? Nossa banda de Möbius que está aqui ainda é diferente do livro órgão que está na minha frente. Ela não pode ser ela e o livro ao mesmo tempo. Também óbvio, também praticamente indemonstrável, né? Isso aqui é um livro, isso aqui é uma banda de Möbius, não é o outro, sem dúvida alguma. Ok? Nosso terceiro princípio, o princípio do terceiro excluído. O enunciado dele seria o seguinte: todo enunciado é verdadeiro ou falso. Na escrita lógica, P ou não P, tá? Mas não ao mesmo tempo. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso, tá? De uma maneira, daquela maneira simplesinha que a gente está fazendo aqui também, a gente pode colocar que A é diferente de B e é diferente também de C. Ou seja, vamos lá de novo, a banda de Möbius é diferente do livro e também é diferente da mesa que está aqui à minha frente, tá? Ela não é igual a esse segundo objeto e também não é igual ao terceiro. E não tem um meio do caminho entre eles também. A mesa é mais ou menos livre, mais ou menos banda de Möbius. Não. Eles estão bem distintos uns dos outros. Eles não se comunicam, assim, né? Não há um meio do caminho, né? Sendo um bom mineiro aqui, a gente poderia dizer que ou você torce para o Atlético ou você torce para o Cruzeiro. Não dá para ser meio atleticano e meio cruzeirense, né? Não tem um terceiro que faça esse meio termo. Eu sou mais ou menos americano, eu torço para o América, então eu sou um pouco atleticano, um pouco cruzeirense. Não, as coisas são bem distintas em cada um deles, ok? Esses princípios, eles nos dão, assim, como eles mesmos são chamados, né? As leis gerais do pensamento, as formas que a gente usa para pensar corretamente. A gente pensa que não, mas a gente faz isso o dia todo, em todas as coisas que a gente faz. Tudo que você usa para pensar, você usa essas 3 regrinhas. Quando eu te peço assim, por favor, pega um copo d'água para mim, você vai no copo d'água, você não vai numa panela. Por quê? Porque a panela não é o copo d'água. Parece simples, parece idiota, mas a gente faz isso o tempo inteiro com tudo o que nós fazemos no dia a dia. Quando você está lendo um livro, quando você está fazendo uma ação qualquer ao longo do seu dia, você usa essas 3 regras do pensamento por todo momento. Agora, a gente tem que pensar uma coisa. Aqui nós temos que lembrar que essas leis lógicas, ou pelo menos essa lógica mais clássica, essa lógica aristotélica, elas nos vão trazer para a gente as formas da razão, não é? Tá vendo? As leis do correto pensar são as formas da razão, ou seja, são as formas do consciente. É como todos nós pensamos conscientemente. Mas o Freud não está falando do inconsciente? Sim, o Freud está falando do inconsciente. Será que no inconsciente as regras seriam semelhantes? Funcionariam desse mesmo jeito? Será que o Freud foi um cara que seguiu as ideias do Aristóteles para construir a sua noção, o seu conceito de inconsciente, para construir todo aquele aparelho psíquico, né, que tem uma separação clássica entre o consciente e o inconsciente? Ou será que as regras funcionam diferentes nesses 2 mundos, né? Um mundo consciente, esse nosso mundo da razão, esse mundo com o qual a gente pensa, com o qual a gente decide as coisas que a gente vai fazer? Ou será que tem uma outra regra para esse outro mundo, esse mundo do inconsciente, um mundo, talvez como alguns dizem, da desrazão, onde essa razão não funciona tão bem ou funciona com uma outra forma lógica? Isso é o que a gente vai ver nos nossos próximos vídeos, né? Nós vamos discutir isso a partir de alguns textos do Freud e vamos ver como é que isso tudo funciona. Mas, para que a gente possa caminhar e chegar nesse ponto aí, vou ter que pedir para vocês aquelas coisas de sempre. Curte, né? Dá aquele joinha bacana aí para o nosso canal, isso ajuda bastante para que a gente continue aqui com vocês fazendo esses vídeos. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito.
Não se esqueça também de ativar o sininho aí para que você receba as notificações, né? Toda sexta-feira, no final da tarde, a gente deixa sempre um novo vídeo a cada sexta-feira. Não se esqueça também de visitar o nosso site, o psicanaliseafins.com.br, lá na guia cursos, vocês vão encontrar lá o programa todo do nosso curso de psicanálise. É um curso bastante completo, são 100 aulas do curso, são 50 aulas de Freud, 50 aulas de Lacan. No momento estamos aí em fase de gravação aí do módulo 3, os módulos 1 e 2, esses módulos já estão disponíveis. Então, vai lá, dá uma visitada, vocês vão ver o programa bem interessante. Não se esqueça aqui no vídeo também de deixar os seus comentários. Eu tenho visto aí muita gente deixando seus comentários, agradecendo, falando algumas coisas, questionando, fazendo perguntas. Bacana, vamos abrir essa discussão aqui, é bem interessante a gente poder discutir, falar sobre os temas que estamos conversando aqui, ok? Aguardo todos vocês, os seus comentários, vamos respondendo a todos na medida do possível. E, enquanto isso, até a próxima. Valeu!